A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais uma videoaula e desta feita nós vamos estar então comentando, dando aqui um subsídio para os irmãos que também ministram na escola dominical e creio que vai ser uma bênção, né? Como todas as videoaulas que são ministradas aqui, todas elas têm tido uma contribuição maravilhosa, quero crer, para todos nós. Então, vamos hoje encerrar o trimestre. Nós vamos aqui juntos meditarmos na lição de número 14. É a última lição do trimestre. E espero que eu possa dar a minha contribuição aqui. Eu creio que assim vai ser. Estendo aqui a minha saudação com a paz do Senhor para todos os irmãos, professores, alunos, enfim, aqueles que estiverem em audiência com esta videoaula. Nós temos um tema aqui que na leitura dele, a leitura desse tema aqui já é, para mim pelo menos, extremamente reflexiva. Extremamente reflexiva. Vivendo com a mente de Cristo. Vivendo com a mente de Cristo. Vou repetir. Viver com a mente de Cristo. Aí a pergunta que faço para mim é a seguinte: é fácil viver com a mente de Cristo? É fácil viver com a mente de Cristo? A resposta que eu faço para mim mesmo é esta: não, não é fácil viver com a mente de Cristo. Porque como comparar, né, um ser pecador, um ser que tem muitas vezes comportamentos frágeis, podemos assim dizer, ser comparar com Jesus. Não é tarefa fácil. Mas, agora sempre tem o mas, né? Mas a exigibilidade para nós, as exigências para nós são necessárias. Nós, pelo menos, procurar ser imitador, né, de Paulo, assim como eu fui de Cristo, imitar pelo menos Paulo como eu fui de Cristo. E para que isto seja possível, eu tenho certeza do que vou dizer. Somente através de uma personalidade. Uma personalidade cujo nome é Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Direcionados por essa pessoa, aí nós estamos condicionados a viver uma vida, né, parecida com a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nessas condições, se porventura, por acaso, nós tivermos este zelo, este cuidado, né, em entender assim, que de nós mesmos certamente teremos muitas dificuldades e jamais conseguiríamos ter a mente de Cristo. Nós teremos a mente de Cristo se deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só nessas condições. Pois bem, vamos aqui então, né? Porque olha aqui o texto áureo. Porque quem conheceu a mente do Senhor, conhecer a mente do Senhor é tarefa fácil, para que possa instruir Deus, instruir Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo nesses quesitos das quais disse. Deixar-se ser direcionado pelo poder do Espírito Santo para termos a mente de Cristo. Diante deste mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Isto é fato. E, para tanto, deixemos-nos ser guiados
pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora então aqui para a introdução. Na aula passada foi falado sobre glorificação. Sabemos que a nossa aceitação de fé que temos em Cristo Jesus, lá no início, quando aceitamos a Jesus, é também o Espírito Santo que faz isso. Não é mérito humano, como já estudamos em lições anteriores. E aí tem sim todo um processo, né? O Deus nos chama. Deus nos chama, Deus está chamando. Não é? Deus está chamando e me chamou um dia. E então eu aceitei a Cristo. Isto quem fez, numa primeira instância, foi o Espírito Santo, ele que fez. Falou no meu coração, agiu na minha vida e eu aceitei. Posto isso, eu então comecei a ler a palavra, ler a Bíblia, ou já tinha lido, sim, é verdade, já tinha lido até antes de aceitar, quase que a Bíblia inteira. Estou sendo sincero. E aí, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, enfim, aceitei Jesus. O Espírito Santo está lá agindo. Aí depois que aceito Jesus, o que acontece? Vou refletir em mim mesmo os meus pecados, que não foram poucos. E isso traz para nós não remorso, mas arrependimento. Arrependimento. E depois do arrependimento, o que acontece? Vai acontecer aquilo que todos os convertidos de fato vivem, agem em função desses fatos, que é a conversão. E aí, depois, tudo isso é o Espírito Santo agindo. Aí somos nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo agora é novo. E eis que tudo se fez novo. Pois bem, somos novas criaturas. É o Espírito Santo que está agindo. Aí depois disso, não é? O que acontece então? Nova criatura, nós somos filhos. É uma nova criatura, é um outro ser totalmente direcionado, guiado pelo Espírito Santo. E aí somos nova criatura, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. Jesus ensinou isso lá, conversando com Nicodemos. Pois bem, aí depois o que acontece? Quando nós somos convertidos filhos de Deus, buscar a santificação, não é? E nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E aí nós temos então, depois disso, né? Aí Deus vai justificar-nos, né? Se é Deus quem justifica, quem vai condenar agora? O juiz nosso, que é Deus, nos dá esse direito, né? O perdão nos justifica. E aí nós vamos então, depois, né? Um dia, se porventura virmos antes de Jesus voltar, receber um corpo glorificado. Meu Deus, que maravilha! Um corpo glorificado. Pensemos nisso, que é a glorificação do lição anterior. Pois bem, então é ter a fé, né? É ter a fé suficiente, viver com a mente de Cristo. Esse é o tema. Então aqui, por quê? Porque nós somos nesta terra aqui, no tópico de número 1, peregrinos. Estamos aqui de passagem. Eu sempre falo isso, meu Deus, repito, sou repetitivo nessas palavras. Não é? Não tenho mais os meus 18 anos, também, mas tenho uma mente saudável, graças a Deus, fisicamente saudável, graças a Deus. Não é? A misericórdia de Deus. Enfim, mas sei que a minha pátria não é esta aqui, é a celestial. Os meus irmãos que vão morar comigo, se porventura os de sangue não aceitar Jesus, não vai ser nem eles, vai ser o meu povo, aleluia, a igreja do Senhor Jesus, e vai morar lá. Então, eu tenho que pensar em todas essas questões. Por isso que eu sempre falo, é entender, conhecer o plano e projeto de Deus para todos nós. Pois bem, somos peregrinos. O exemplo que se deu na lição daqui é Abraão.
E todos os irmãos conhecem, a gente conhece, né? Talvez não com a profundidade que deveríamos fazer, biblicamente falando, mas sabemos que Abraão foi um peregrino o tempo todo. Saiu lá de Ur, não é? Caminhou aí quase mil e poucos quilômetros, não sei exatamente, eu sei, mas ainda a mente dá aqui umas vaciladas, mas é uma distância muito longa para chegar na terra de Canaã. Não é? E ele vai, tanto é que ele tinha tanta esperança, né, ali naquela terra, que aquela terra da qual Deus prometeu a ele, que ele fez questão de ser enterrado lá, ele, a mulher dele, os próprios filhos dele, José, todos eles ali, porque aquela era a terra que Deus havia prometido. Não é? Simbolicamente falando, né, era ali, simbolicamente falando para nós, a Canaã, né, é uma simbologia hoje, porque para nós ela é celestial, é a nossa família que vai para lá. Então o grande exemplo que se dá aqui é Abraão. Né? É Abraão. Então aqui eu quero crer um melhor exemplo, a melhor analogia que se faz. Abraão. E está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9. Vamos fundamentar isso, não vamos ficar só aqui na oratória aqui. Hebreus 11, 9. Olha como que está escrito aqui a palavra de Deus. Vamos ver. Né? Está escrito assim, ó, Hebreus 11, 9. A palavra de Deus está aqui. Vamos pegar aqui, ó, Hebreus 11, 9. É assim que está escrito. Vejamos. 11, 9. Pela fé habitou na terra. Vamos pegar o 8 aqui, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Não é o nosso caso aqui. Nós sabemos para onde vamos. Sabemos para onde vamos. Vou repetir, viu? Sabemos para onde vamos. Que não é outro lugar senão o céu. Este é o lugar determinado para nós, não é? A nossa mansão celestial, como diz Apocalipse lá, ali vai ser a nossa pátria. Esta aqui, não é? Onde é administrada por homens, e nós sabemos quais são aqui, né, os seus conceitos éticos, moralidade, no mundo inteiro, sabemos. Não é esta a nossa pátria. Aqui vivemos, aqui comemos, respeitamos, não é? Todos, as pessoas, enfim, é isso inteiramente de Cristo, até as autoridades, mesmo que elas não estejam, né, numa posição, vamos dizer assim, mais digna, né? Enfim, temos que respeitar, porque assim Deus quer que seja. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, ela é celestial. E Abraão aqui, ó, está escrito, ó, um lugar, pela fé habitou numa terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, como citei aqui, da mesma promessa. Então estamos aqui fundamentando essa ideia, palavra de Deus, e nós a celestial. Pois bem, então, agora vamos ver aqui essa questão aqui, porque enquanto nós estivermos vivendo aqui, temos que cumprir alguns mandamentos bíblicos, que são esses aqui, os cidadãos celestiais. O nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado. Não é fácil, não é, mas é necessário que nos esforcemos. Nos evangelhos, uma vida marcada pela prática da justiça. Bem-aventurados, né? A Bíblia fala na bem-aventurança, que tem fome e sede de justiça. E eu tenho. Mas não a humana, porque a humana nunca vai ter justiça. Isso é cíclico. Na história, não é? Étnica do mundo. Por quê? Porque o problema não são as leis. O problema é a pessoa humana. Não é a lei, né? É o ego humano. Esse é o problema.
Pode ter lei enquanto o homem existir, mas se ele não se converter, se ele não nascer de novo, ele sempre vai ser, desculpe agora uma expressão forte, um perigo. Um perigo. Então, só que nós, justiça no acolhimento dos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo. Eu tenho uma experiência aqui que não é pequena sobre essa questão aqui. Não é pequena, mas não tenho tempo para falar sobre isso. Mas isso aqui também, essa questão de libertação dos oprimidos pelo diabo, para mim, não foi uma situação de nenhuma dúvida. Foi coisas que eu vivi como uma experiência profunda. E isso mostrou para mim que o mundo do mundo espiritual, ele existe. Vou dar só um exemplo. Não faz muito tempo, eu vou ser bem direto assim, vou ser bem direto, Deus me usou. Deus me usou, não é eu, não. Deus usou como instrumento para chegar para uma pessoa e expulsar em nome de Jesus. Sabe o que a pessoa falou? Você é aquele mesmo lá de Barão Geraldo? Olha só, que coisa tremenda essa. Como que ele sabia que lá ele foi expulso também? Que coisa é essa? Que coisa... Então, o mundo espiritual existe, ele é real. E sabe o que acontece, faz para mim? Só fortalece a minha fé. Eu nunca na minha vida abrirei mão desta minha fé em Cristo Jesus. Porque é em nome dele que nós fazemos tudo. Pois bem, tenho falhas? Tenho, não são poucas. Mas isso está gravado no meu coração. Recentemente o pastor pregou uma palavra aqui, irmãos, que as instituições, tantas coisas são importantes, sim. Mas a comunhão com Deus, a necessária comunhão com Deus, ter a mente de Cristo, vamos dizer assim, né? Acrescentando, enfim, tantas coisas. É eu que tenho que, nesses quesitos, correr atrás. Vamos usar uma linguagem aqui de jargão. Correr atrás. Eu. Não é ninguém por mim. Não é o pastor, não é minha esposa, não é ninguém. Sou eu. Porque a salvação é individual. Glória a Deus por isso. Vamos mais para frente aqui. Vivendo com esperança, com a mente de Cristo. Agora nós já estamos no tópico 2. Né? Vivendo em esperança com a mente de Cristo. Esperança, né? Alguns dizem que a esperança é a última que morre. Para nós não é a última que morre, não. A esperança nós sempre temos. Né? Sempre temos. Afinal de contas, nós não vamos morrer, né, desesperançado. Nós vamos passar, né, de uma vida para outra. Porque o espírito não morre. Que morre é a carne. Mas o espírito não. O espírito não morre. Né? O espírito é imortal. Seja do crente ou do descrente. Ele é imortal. O que existe são momentos probatórios para a resolução de todos esses problemas. Nós sabemos quais são eles. Aí já é uma escatologia. Não vamos entrar. Mas o espírito não morre. Não morre. Pois bem, então nós temos aqui agora, ó, vivendo em esperança com a mente de Cristo. E aqui nós temos: passados pelas provações com a mente de Cristo, enquanto vivermos neste mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias de vida. Foi o que eu falei. Não sou perfeito. E nunca serei Jesus Cristo. Nunca. Nunca. E isso seria até redundante falar, não deveria nem falar uma coisa dessa, mas nunca seremos. Mas precisamos... nesse ponto de vista, não para ser salvo, né, porque a salvação não é por obras, mas a buscar a santificação. Não está escrito? Seguir a santificação. Sabe qual é o significado dessa palavra seguir a santificação no original? Sabe qual é? A ideia que se dá é perseguir ela. Vou fazer uma analogia aqui. Né? Que aprendi na teologia há muitos anos atrás, por outros autores, escritores, pessoas, né, que têm capacidade para ensinar, né, renomadas. E eu vou explicar da seguinte forma, eu até acho que foi num livro que eu li. Pois bem, então o significado é esse.
Aí a analogia que se fez naquele conteúdo, e ele é um conteúdo reconhecido, é a seguinte: é como o caçador que persegue uma caça até abatê-la. É um paradoxo, né? Até abatê-la. Mas o significado ali é a persistência do caçador. A persistência do caçador. A analogia que se faz nesse quesito, no caso a santificação, é nós. Nós temos que buscar essas, nós temos que seguir, nós temos que perseguir diariamente. Diariamente. Quem que dá essa força para nós? Quem que faz isso? Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Para isso eu preciso estar em comunhão com Deus. Senão, eu não vou conseguir resistir ao diabo. E ele não vai fugir de mim. Vai ficar me perturbando, vai ficar me insinuando, vai ficar mexendo nos meus olhos, vai ficar mexendo na minha mente, enfim. Temos que ser imitadores de Jesus e dizer nesses momentos: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Me serve de escândalo. Os escândalos estão aí. E quais são as fontes de inspiração nesses escândalos? Sabemos quais. Pode ser a carne? Pode. Mas pode ser também uma ação por influência de um outro espírito que sabemos qual é, que não é o Espírito Santo. Então é aí que eu tenho que correr, perseguir uma vida, né, de santificação. Até porque está escrito: sem a qual ninguém verá o Senhor. Ponto. Então vamos aqui. Né? Seremos afetados sim. Viver com sabedoria. Por quê? Porque sabedoria não é intelectualidade, não é conhecimentos, não é ser um intelectual, porque de intelectual o mundo está cheio, não é? As altas estruturas do poder, não é? E outros lugares, na educação, onde quer que tiver, né? Tem muitos intelectuais, nada contra essas pessoas, muito pelo contrário, eles são pessoas, né, aqueles que de fato, né, têm um olhar cristão, têm um olhar, pelo menos se não cristão, mas uma índole, vamos dizer assim, né, para não trazer prejuízo para ninguém. Temos que reconhecer, sim, por que não? Temos que reconhecer, não é? Enfim, essa é a grande questão. Então, até porque está escrito aqui, ó, eu não vou ler, é muito conhecido. Jesus, achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, que naquela época era um escravo, né? Tomando a forma de servo. E aí, veja bem, humilhou-se tomando a forma de servo. Não teve por exaltação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, né? Mas Deus o exaltou soberanamente. E nós só vamos ser exaltados, não, lógico, né? Na forma que Jesus foi, obviamente, né? Com aquele grau, é o Filho de Deus, unigênito, né? Enfim, está sentado à direita do Pai, enfim. Mas esses são os quesitos. Não tem como fugir disso. E outro detalhe, discernir as coisas espirituais. Discernir o que é espiritual. Como eu venho falado em outras videoaulas, neste mundo materializado que estamos vivendo, não é? O mundo espiritual, se a gente não tiver esses cuidados, a gente não entra nele. Não entra nele mesmo. E isso é necessário. Importante e preciso. Então, vamos ver aqui, ó. Agora nós temos aqui, ó o que está escrito aqui, ó. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ora, se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo, sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. A mim me parece que existe hoje uma confusão nessas questões todas. Uma confusão. Não pode, né? Não deve, mas existe uma confusão. Muitos estão espiritualizando as coisas materiais e materializando as coisas espirituais. É um contrassenso. Não pode, isso não pode acontecer. O que é material
Uma pedra é material, você não vai espiritualizar uma pedra. Uma moeda é material, você não vai espiritualizar uma moeda. Uma casa é material, você não vai materializar uma... são coisas materiais, elas são materiais. Não tem espírito. Não tem espírito. Então, não tem como. E para entrar no mundo espiritual não é tarefa fácil. A exigibilidade é grande. É preciso ter comunhão com Deus. É preciso ter comunhão com Cristo, Deus. É preciso deixar-se dirigir pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só assim. Então entraremos no mundo espiritual. Acreditem. Vamos aqui, não é? Nós temos então, como estou aqui lendo aqui no nosso material de estudo, vou repetir. Ora, se temos a mente de Cristo como ensina o apóstolo dos gentios, logo, sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Por isso, escolhemos priorizar o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso deve estar em primeiro lugar, porque implica aí a vida eterna. Trocar a vida eterna por 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90. Minha mãe está com 96, está viva ainda. Já está senil. Conversa, tá, conhece os filhos e tal, mas já dá uma vacilada grande. Por quê? Porque é natural que isso aconteça. Não é? Mas já está chegando no final. Enfim, eu também não estou, né, mas é curta, muito curta. Enfim, o reino de Deus e a justiça. Lança de que Deus cuidará das nossas vidas. É Ele que tem cuidado de nós. Está escrito. Então, um olhar para além das circunstâncias. Neste tempo presente, os olhos focados em Cristo podem viver em esperança. E sim, quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos de nosso Mestre, podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis. Isso não significa que nós vamos escapar de muitas coisas, mas pelo menos, né, nós vamos ter a proteção de Deus. Né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois bem, então aqui tem mais uma outra fundamentação bíblica aqui que é muito, 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 né, propícia para este assunto. Que é esta aqui, Quando temos esperança em Cristo e por intermédio dele aprendemos a viver melhor, buscamos uma vida mais simples, parecida com Jesus. E nos lançamos aos seus pés, na certeza de que ele tem cuidado de nós. Está escrito aí, 1 de Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 7. Meus queridos irmãos, esta é a última lição desse trimestre. Que nós possamos, como nos orienta essa lição, viver com a mente de Cristo. É fácil, como disse na introdução? Não. É difícil? É. Mas um cristão, né, como já citei aqui, em toda essa sua trajetória de vida, desde a sua aceitação, passando por todos os processos, pela ação do Espírito Santo, pela nossa liberdade de escolha, né, pelas nossas ações, as quais as nossas escolhas determinam. Então, por tudo isso, que nós possamos, de fato, olhar para esse modelo aqui, né? Respeitar os homens, sejam eles autoridades civis, vou repetir, autoridades civis, sou repetitivo como já disse, autoridades civis, autoridades eclesiásticas,
o povo em geral, comunidade, sociedade, né? Colocar na mente aquilo que Jesus citou em 2 palavras: Deus em primeiríssimo lugar. Né? Deus em primeiro lugar. Isso eu tracei para a minha vida. Deus em primeiro lugar. Né? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, estou colocando a minha fé, a minha salvação, a minha igreja, o meu povo cristão, tudo. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, nesse quesito, Deus, porque Deus tem que ser em primeiro lugar. Segundo, minha família. Segundo lugar. Porque ela é a célula mother, como dizem os ingleses, né? Da sociedade, a célula mãe da sociedade. E eu quero contribuir com a sociedade. E depois, em terceiro lugar, a minha saúde. Por que a saúde? Porque sem saúde é muito complicado. Sem saúde a gente não faz nada. Entra, né, interiorizamos uma tristeza, porque é complicado. Então eu corro atrás disso também. Não acho que está errado. Não faço para aparecer, nem para ficar modelo, até porque nem tem idade para isso, enfim, nem minha mulher também. Então é para ter saúde. Né? Se alguém me perguntou para mim, por que você quer, entendeu, assim, cuidar da saúde? Para quê? Qual a finalidade? Né? Os exercícios que você deve fazer, qual a saúde para isso? Então é Deus, nossa igreja, nosso povo, enfim, e a família, a cidade, e a saúde, enfim. E acho isso importante para todos nós. Deixo então para todos os irmãos, se porventura, né, nós temos aqui na nossa igreja, sempre nesse período, as nossas festividades, entre irmãos, comemoração de Natal, de passagem de ano, e isso é muito bom, é muito necessário, é importante que tenhamos essas reuniões. Alguns viajam, mas nós estamos juntos aqui, comemorando então o Natal, o nascimento de Jesus, no modelo que cremos, pela nossa fé que temos nele, e depois também nós confraternizamos e passamos o ano, né, passagem de ano. Mas não como já escrevi num resumo que fiz, numa resenha que fiz, entendeu? Não colocando só a questão do dia, a data, né? O ato litúrgico, não isso, mas o reconhecimento que temos que estar com Jesus todos os dias. E ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, glória! Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Deus que abençoe a todos. Feliz Natal para todos, todos os irmãos. E quem quer esteja assistindo esta videoaula. Feliz Natal para todos e tenham todos um bom ano em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim seja.